A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Estamos começando aqui nossa primeira aula das doutrinas fundamentais da fé, ok? Está até aqui doutrina, né? Mas na verdade é doutrinas fundamentais da fé, tá bom? Não dá para aparecer por completo aqui na tela para a gente. Vamos ver, não dá para aparecer. Vamos estudar esse tema muito importante, esse tema negligenciado hoje. Porque você quer manter as pessoas presas? Você quer manter as pessoas sem conhecimento? Esconde o conhecimento dela. Você quer manter as pessoas cativas? Esconde o conhecimento dela. Você quer manter as pessoas presas em um sistema? Esconde o conhecimento dela. Você quer ver as pessoas livres? Dê conhecimento para elas. Dê o conhecimento para elas. Isso é uma grande verdade. Isso não é só um ditado popular, não. Isso é realidade. É fato. E é isso que nós, como essência do caminho, como comunidade Ministério Veredas Antigas, queremos fazer, te dar conhecimento, te dar verdadeira liberdade em Cristo. Conhecer a Cristo é o nosso foco. E não tem como conhecer a Cristo se você não conhecer as doutrinas fundamentais da fé. Se você não entender o que Jesus fez por você, que garante a sua salvação? Se você não compreender o que foi conquistado por você na cruz, através do sofrimento de Cristo, pessoas vão te enganar, vão te manipular, vão te usar, vão te manter cativo no medo, na insegurança, na incerteza. É muito importante a compreensão. É muito importante entender e compreender. O conhecimento liberta. Jesus lhe declara: conhecereis a verdade vos libertará. Então, cada momento, cada estudo nosso, ele é precioso. Tá bom? E esse estudo, ele vai ter um tempo maior, 15 minutos a mais, vai ser 45 minutos. Porque eu preciso expor a palavra. Não tem como eu falar de doutrina sem eu expor a doutrina. Porque a doutrina, ela é bíblica. Ela se encontra na Bíblia. Então, se ela se encontra na Bíblia, quem tem que falar dela é a Bíblia. Eu só vou guiar, nada mais. Você consegue entender essa verdade? Você que está me seguindo pelo YouTube, você consegue compreender essa realidade? Que doutrina, ela é uma verdade bíblica. Então, para mim falar dela, eu tenho que expor a Bíblia. Eu preciso ler versículos bíblicos. Não tem como eu falar de doutrina bíblica se eu não deixar a Bíblia falar. Impossível, não tem jeito. Por isso precisa ser um ensinamento expositivo. Eu preciso expor a palavra, mostrar que está escrito, que é fato. Vamos começar aqui em Atos capítulo 2, 42. E eles se dedicavam aos que os apóstolos ensinavam, a comunhão entre os irmãos, a dividir o pão e as orações. Se você pegar outra versão, está dizendo assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no dividir do pão e nas orações. Essa era a igreja primitiva. Essa era a estrutura da igreja primitiva. Ela tinha esses pilares: a doutrina, a comunhão, o dividir o pão e a oração. Sem esses pilares, não é igreja. É estrutura, instituição humana.
Ok? Então, nós vamos andar por esses pilares. Só que esses pilares têm um começo. Qual que é o começo? Doutrina. A palavra doutrina significa ensinamento. Tá? O que é doutrina? No sentido dos ensinamentos de Jesus. Doutrina é um conjunto dos ensinamentos de Jesus. Não é uma frase solta, nem um versículo isolado, nem uma ideia escolhida porque agrada. Doutrina é um ensino completo. Entendeu? Doutrina é um ensino completo. Você imagina uma estrada. Ela tem começo, meio, fim. Isso é doutrina. Se você mudar, tirar um pedaço da estrada, mudar o caminho, você vai criar outra coisa. É que assim, eu não tenho muito tempo, então eu não posso pegar a apostila e colocar ela aqui. Eu tenho que fazer um resumo, eu tenho que fazer uma coisa para poder ficar mais rápido, o tempo mais curto. Mas eu quero que você imagine uma linha reta. E você pega nessa linha e saia 1 milímetro dela. Você vai ver que você vai começar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando você vai ver, você vai estar lá longe, distante da linha principal, do caminho principal. Isso é doutrina falsa. Assim que se cria falsas doutrinas. É um simples desvio. Tira você do foco. Tira você da realidade. Então, os ensinamentos de Jesus, a doutrina, ela tem início, continuidade e propósito final. Tem objetivo claro, nítido. Tudo está ligado. Jesus não ensinava uma coisa no momento, depois ensinava outra. O que ele fala no começo se conecta com o que ele fala no meio e termina no sentido final. A doutrina ela é coerente. Tudo que Jesus ensina caminha na mesma direção. Amor, verdade, arrependimento, transformação, santidade e vida com Deus. Relacionamento, intimidade com o Pai. É como um corpo. É como a cabeça que pensa, o coração que sente, a mão que age e os pés que caminham. Nada funciona separado. Se você tirar um pedaço, o corpo padece, o corpo fica doente. Eu vou pular aqui, tá bom? Um tanto aqui, porque eu quero firmar nesse ponto. Se você tira um pedaço da doutrina, você adoece o corpo. Se você tira qualquer pedaço do corpo, você adoece ele. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo um corpo doente, por quê? Porque foi tirado um pedaço dele. Por isso estamos vendo um corpo doente. Por isso estamos vendo um corpo do jeito que está aí hoje. Por isso estamos vendo os divórcios. Por isso que as crianças vão crescendo, abandonam a igreja. Por isso que nós estamos vendo cada dia. Eu nem assisto rede social, misericórdia, eu nem vejo, porque é só escândalo. Mas por quê? Porque tiraram a doutrina, uma parte da doutrina. Tiraram aquilo que não é conveniente. Simplesmente tira. Não funciona assim. Vou te dar um exemplo para você. Se você conversar com o pastor, você crê nas 5 ministérios? Creio. Aí pergunta qual que é o 5 ministérios? Ele vai falar apóstolo, profeta, doutor, pastor. Aí vai falar para você. Aí você vai perguntar para ele, tá, peraí, mas cadê o resto? Aí você vê hoje o apóstolo, você vê hoje o pastor,
Você vê hoje o profeta, você vê hoje o evangelista, mas cadê o doutor, que é o mestre? Tiraram, mudaram, porque é conveniente. É conveniente. Você sabe qual era o papel do mestre? Era observar se a igreja estava andando na doutrina de Jesus Cristo. Esse era o papel do mestre. Então é conveniente, eu tiro. É conveniente. Eu tiro aquilo que é conveniente. Entendeu? Por isso é muito importante você conhecer as doutrinas. É fundamental você conhecer as doutrinas fundamentais da fé. Você acompanha pelo YouTube, esteja comigo. Vamos estar sempre junto. Esteja sempre estudando. Pegue a sua Bíblia. Mesmo que o texto esteja aqui na tela, aqui, na verdade eu não consigo ler tudo cada tempo, mas leia na sua casa, releia. Aprenda. Aprenda a discernir os falsos profetas, falsas doutrinas. Aquilo que não provém, não foi Cristo que deixou, não foi Cristo que pregou. Aprenda isso. Entenda essa realidade. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo, como ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Essa pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam com inveja e cólera, que só conduz à difamação, acusação e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente o meio de ganhar dinheiro. Afasta-se deles. Olha que ele deixa. Primeiro, ele mostra para nós a fonte da doutrina. Qual é a fonte da doutrina? Jesus Cristo. Jesus é a fonte da doutrina. É Ele. Não é seres humanos, não é pessoas, não é a apostila do Charles, não é livros. Jesus é a fonte da doutrina. A doutrina da igreja, que é esteio e coluna da verdade. A base é Cristo. Irmãos, se tem uma coisa que eu não faço, é vãs discussão, discutir bobeira. Sabe? Discutir bobeira. Entendeu? De vez em quando eu vejo esses caras discutindo nessas lives, discutindo visões, quando poderia estar pregando o evangelho ali, podia estar falando da cruz, podia estar pregando para a salvação de almas, aí fica perdendo tempo, discutindo coisas que não vai levar para a eternidade, não vai salvar a alma de ninguém, discutindo que igreja está certa, que igreja está errada, entendeu? Ah, eu sou arminiano, ah, eu não sou sei o quê, ah, não sou não sei das quantas. Gente, Paulo fala, isso é vãs discussão. Não discutimos essas coisas. Nós falamos de Cristo, do Evangelho. Fomos chamados, fomos enviados. Ide pregai o Evangelho, pregai as boas novas. Nós não temos que discutir. Nós temos que ter conhecimento e discernimento. Acabou. 1 Timóteo, capítulo 4. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo, se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores, ensinamentos inspirados por demônios, demoníacos. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas, mentirosas. Eles não farão isso, eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência deles incomoda. Olha o que Paulo considera uma doutrina falsa. Ensinamento de demônio. E a pessoa vai repetir tantas vezes isso, que para ela vai tornar verdade. Mas é a verdade dela. Ela acabou de criar uma falsa doutrina, uma heresia. Mateus 15. Jesus respondeu: por que as tradições de vocês desobedecem os mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz:
Honre seu pai e sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser ao seu pai, vocês poderiam receber de mim? É uma oferta do Senhor. Esse jovem está desobrigado a honrar seu pai. Assim, agora, por meio de sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Seus hipócritas. Bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Muito importante discernir isso. Muito importante discernir quando a regra ela é ensinada por homens. Ela é ensinada por pessoas de carne e osso. Sabedoria humana. Jesus alerta isso. Devemos ter cuidado. Jesus deixa isso muito claro. Doutrina é o conjunto de ensinamento de Jesus, onde Jesus é o fundamento principal. Irmãos, qualquer ensino que não aponte para Cristo, não gere Cristo, que você não saia do culto, da conversa com a pessoa amando mais a Cristo, desejando mais santificação, tem problema sério. As falsas doutrinas e as suas motivações. Falso, aquilo que parece igual, mas é uma mentira. Isso é falso. É aquilo que parece igual, mas é uma mentira. Só tem aparência. Muda uma palavrinha, muda uma vírgula, muda uma coisinha, pronto, virou falso. Só parece igual. Fala de Cristo, fala de Deus, do Espírito Santo, pega a Bíblia e lê, mas mudou alguma coisa, tirou alguma coisa. Entretanto, o Espírito nos diz claramente que nos últimos dias, alguns na igreja se desviarão de Cristo, se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores, ensinamento de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. Elas farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência delas incomoda. Já li esse texto para você. Aqui você vai aprender. Aqui você vai aprender a verdadeira doutrina. Você vai aprender a reconhecer as doutrinas falsas. Vamos lá, olha Paulo continuando falando. Isso que eu estou falando para você aqui, eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia está falando, ela fala para nós, ela nos orienta. Olha Paulo continuando. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer seu reino. E pregue insistentemente a palavra de Deus a todo momento, sempre que tiver oportunidade, tempo e fora do tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija, repreenda, estimule a fazer o bem. Esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus, porque chegará uma época que as pessoas não mais suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusam a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve os outros a Cristo. Não deixe de fazer nada do que você deve fazer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Preste bem atenção. Presta bem atenção.
Pessoas procuram aquilo que convém. Por isso que eu falo, sabe? Pessoas vão para a Bíblia, mas buscando aquilo que convém, buscando aquilo que é legal para ela. Não, eu quero estar naquela igreja, porque lá o pastor fala de prosperidade. Não, naquela igreja lá apoia o divórcio, então é lá que eu tenho que estar. Não, aquela igreja lá apoia isso, apoia aquilo, é lá que eu quero ir. É isso que Paulo está falando para Timóteo. É o tempo que estamos vivendo. O que eu estou lendo para você é o tempo de hoje. Mas por quê? Porque aquilo que nós já lemos, as pessoas não conhecem as doutrinas fundamentais da fé. Estão prendendo as pessoas em falsos conhecimentos. Irmãos, já peguei tantos livretinhos de escola dominical, já li tantos, que eu fiquei assustado. Sabe, na minha época, o que se usava na escola dominical? Bíblia. Fui professor de escola dominical há muito tempo. Minha mesa, quando eu estudava, era cheio de livro de Bíblia, concordância, dicionário. Hoje é cheio de livrinhos. E se você pegar o livrinho e prestar atenção, o centro dos livrinhos não é Cristo, é a denominação, a visão da denominação. São livrinhos doutrinários. Não está gerando discípulos de Cristo. É o que você vê hoje na escola dominical. Você pode ver, presta atenção nas aulas. Usa versículo bíblico, usa texto bíblico, fala de Jesus, fala de Deus, mas sempre o final é focado. Você tem que servir mais, você tem que ser fiel, não pode ficar participando das outras. Aqui está a verdade. Nosso ensinamento é melhor que todos. Saiu daqui, perde a salvação. Entendeu? É os livrinhos de hoje que estão aí, ó. É os livrinhos que estão aí. É os livrinhos aí que estão fazendo sucesso, vendendo que nem água. Por quê? Por que eu preciso de um livrinho para ser doutrinário? Tá? Doutrinação. Doutrina de Cristo é uma coisa, doutrinação é outra. Doutrinação está relacionada com o partido político, visão política. Meu irmão, eu estudei a doutrinação política. E vou dizer para você, se eu pudesse falar sobre isso com você, você ia olhar para um monte de denominações e falar, nossa, nós estamos em perigo muito sério. Em perigo muito sério. Preste bem atenção, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Que você possa estar comigo nesses dias, que você possa se empenhar em estar conhecendo a verdade, para você se libertar. Tá? Não estou falando que é o Charles, não. Porque você já viu comigo aqui que quantos versículos bíblicos você já leu só nesses 20 minutos de aula. Quantos versículos você já leu? Obreiros, pastores já se converteram estudando comigo. Porque nunca tinham conhecido, ouvido o evangelho de verdade. Nunca tinha. Porque tinham ouvido conhecimento de homem. Nunca tinham parado para pesquisar na Bíblia se aquilo que estava aprendendo era verdade, era correto. Sabe quando você vê o pastor Mateus? Eu não idolatro o pastor Mateus, não. Eu honro o que ele faz. Quando você vê ele falando para você, leia a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, ó, 4 capítulos por dia. Sabe o que ele está fazendo? Ele está te protegendo. Está sendo um pastor de verdade. Está te protegendo das mentiras, de ser enganado. Porque se você lê, você conhece.
Se você conhece, é difícil ser enganado. Tá? Neuroterapeuta, como neuroterapeuta, é difícil conversar comigo, porque eu escuto pela entrelinhas. Me enganar é muito difícil, é muito complicado, entendeu? Porque eu vejo nas entrelinhas, porque eu conheço a verdade, porque eu estudei, sabe? Tem que estudar, meu irmão, tem que se esforçar. Olha o que a Bíblia diz, qual é a motivação de ensinar a doutrina falsa? Qual é a motivação? Por que as pessoas ensinam doutrina falsa? Vamos descobrir o porquê agora. Ó. No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como havia falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repetido e terrível. Muitos seguirão seus ensinamentos imorais. Por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossar do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo. A destruição deles está a caminho. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Aí você quer saber por que existe falsa doutrina? Tá aí, ó. Para apossar do dinheiro de vocês. Tá? Para isso. Para apossar do dinheiro. Tá? É a Bíblia falando, não sou eu, não. Eu li, está escrito. Está escrito, está ali, ó. Está lá, ó. Está lá, ó. Está lá, aqui, ó. Está aqui, ó. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossar do dinheiro de vocês. Vai falar do que agrada, vai falar do que é bom, não vai falar de pecado, não. Não vai falar de arrependimento, não. Não vai. Não vai falar de bênção. Vai falar de bênção. Só de coisa boa, porque querem o dinheiro de vocês. Querem apossar do dinheiro. Ó, eu vou falar uma coisa para você bem séria. Não vou citar nome, não. Tá bom? Não vou citar nome, não. Mas tem um pastor grande no Brasil aí, de televisão, que o cara, um dia ele pregou, e esse dia eu ouvi ele falando sobre que temos que ter fé, que Deus nos cura, precisamos gastar com médico, não, que não sei o quê. Aí no final ele falou assim, não, e agora você vai dar uma oferta. Sabe aquele dia que você vai comprar remédio? Você vai agora dar uma oferta especial, porque Deus vai te curar. Aí passou uns dias, sabe o que mostra na mídia? Ele no hospital, pago, lá no libanês, tá? Querem o dinheiro de vocês. Andam de carrão importado, comem bem, enquanto membros da igreja estão passando fome e dificuldade, sem conta de luz de água atrasada. É verdade. Querem o dinheiro de vocês. Querem o dinheiro de vocês. Ai dos mestres, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo a terra e o mar para converter alguém para si. Depois fazem a mesma coisa 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Irmãos, e é uma verdade. Eu vou parar aqui, tá bom? É uma realidade. Olha, falso profeta, o falso pastor, aquele que cria uma heresia, ele faz um negócio tão bem feito que ele cria seguidor que adora ele. Por isso que eu falo, chama doutrinação.
Quem sabe um dia eu falo sobre a doutrinação política para vocês, né? Quem sabe um dia eu me convenço, né? Porque a gente vê a motivação das pessoas hoje bem devagarzinho conhecer a verdade, né? É bem ruimzinho de querer conhecer a verdade, de querer estudar, entendeu? Mas, olha aí, fazem discípulos piores. Você não vê pessoas mais igual a Cristo, você vê pessoas igual aos pastores, se vestindo igual, cortando cabelo igual, falando igual, não é igual a Jesus. Esses falsos mestres das leis, hipócritas, eles fazem pessoas para eles mesmos, iguais a eles. Querem discípulos para eles. Eu posso falar, você pode ser meu discípulo. O pastor Mateus, ele pode falar, não, você pode ser meu discípulo. Paulo dizia que Timóteo era discípulo dele, mas não dono, não senhor. São coisas diferentes. Quando nós chamamos de discípulos, é porque nós temos que ensinar a caminhar, cuidar, igual quando nasce um neném. Aprende a caminhar, vamos dar a mãozinha, vamos segurar, cai, não levanta, vamos cuidar, mas chegar uma hora, vamos soltar a mão, vai andar sozinho, no comecinho vai seguir nossos passos, mas depois vai andar do lado, vai crescer, vai avançar. Você vai descobrir que o objetivo da doutrina de Cristo é deixar todos os nós com a mesma fé, todos nós crescidos iguais, maduros, parecidos com Cristo. Não é diferente, não. Não é um melhor que o outro, maior que o outro, não. Isso aí é a falsa doutrina que faz isso. A falsa doutrina que faz isso. E a maior característica de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso profeta, é a hipocrisia. Ele não vive o que ele prega. Ele não vive o que prega. Eu estou aqui pregando para vocês aqui, ó. Tem dia que a minha esposa está aqui em casa, meu filho fica aqui, eles ouvem tudo. Só não ouvem atendimento terapêutico. Que aí eu ponho fone de ouvido, né? Aí é diferente. Mas aqui que eu estou dando aula aqui, ou conversando com alguém sobre a Bíblia, eles ouvem tudo. Ouvem tudo. E eu posso glorificar a Deus, porque eu dou exemplo dentro da minha casa de amor ao papai. Então, esses homens são hipócritas. Eles são hipócritas. Ensina mentira, ensina engano, engodo. Pregam que não vivem. Por isso que não gosta que na casa deles convivem com eles. Não gostam, não. Não gostam, não. Por isso tem um grupinho deles. Irmão, vocês têm ideia que eu já ouvi. Eu vou terminar, amém? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, Charles, o pastor Charles, tem 27 anos de evangelho. 27 anos de evangelho. Tá bom? O pastor Charles, ele foi consagrado em 2009. Eu fui consagrado. Tá? Mas eu venho de uma denominação que ela nunca foi presa a uma placa. Eu sempre fui livre para ajudar outras denominações. Eu sempre fui livre para trabalhar com outros pastores também, ajudando outros pastores. Principalmente na questão de aconselhamento com família. Eu sempre fui livre. Tá bom? Eu vou dizer para você, você vê cada coisa, mas cada coisa, que você fica assim, meu Deus. O cara pregando é uma coisa, o cara na vida dele é outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Já ouvi de pastor falar assim já, ó, nós estamos falando sobre isso aqui na reunião, mas não pode falar para a igreja não, viu?
Se falar, um monte para de dar o dízimo, um monte vai embora. Eu ouvi falando isso já. Já ouvi. Verdade. Tanto que eu venho de um ministério onde tinha o culto administrativo, né? Que tudo se resolvia num culto administrativo. Era junto com a igreja, junto com o povo, não era escondido, não era dentro de uma salinha. Hoje não tem isso mais, porque é mais fácil manipular. Se você não quer ser manipulado, conheça as doutrinas fundamentais da fé. Hoje é só o começo, só a introdução. Essa semana é só a introdução. Nós não vamos falar dela. Quando terminarmos aqui a introdução da doutrina fundamental da fé, nós vamos falar, a primeira coisa que eu quero falar é do Evangelho. O que é o Evangelho? O título é Jesus, o presente de Deus. É a primeira coisa que eu quero pregar, ensinar para vocês, depois da introdução aqui, é sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Porque eu te garanto que muitos que vão ouvir nunca ouviram o Evangelho verdadeiro. Nunca ouviram. Tá bom? Quero agradecer você que me acompanhou. Quero te agradecer muito em nome de Jesus. Que Deus te abençoe você grandemente. Tá bom? Foi uma bênção. Foi muito bom ter você aqui. Muito bom ter você que está me ouvindo pelo YouTube. E vou te pedir para você, se você é uma pessoa que ama a verdade, se você é uma pessoa que quer conhecer a verdade, se você é ainda um remanescente, se você é um remanescente, se você é alguém que quer realmente levar pessoas a Cristo, indique esse vídeo a outro, manda o link dele para outros, manda para outros ouvirem. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, sua pergunta, tá bom? Que ela vai ser muito importante para nós. Tá joia? E, novamente, com a graça de Deus, em nome de Jesus, na sexta-feira, no mesmo horário, eu estarei aqui gravando novamente para vocês a segunda parte dessa introdução, tá bom? A paz do Senhor, uma boa noite em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, o doce Consolador, que foi enviado para nos guiar em toda a verdade, ele possa confirmar no seu coração aquilo que eu estou falando. E que durante esse estudo, que o Senhor possa abrir os seus olhos, que você possa realmente conhecer o Deus da cruz, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo, e a paz do Senhor.